Davi Alcolumbre, presidente do Senado, bloqueou a indicação de Messias. E todo mundo foi falar sobre o nome, sobre o perfil do candidato, se era bom ou ruim para o tribunal, mas ninguém parou para explicar o que realmente aconteceu. Então presta atenção nisso. O veto não foi sobre Messias. Fontes dentro do Senado dizem que Alcolumbre está negociando sua reeleição na presidência da casa. E a moeda de troca que está sendo discutida é o impeachment de ministros do STF. E tem uma coisa nessa negociação que ninguém tá vendo e que vai mudar a sua leitura sobre o que vem neste ano de 2026. Isso é o que eu vou abrir aqui. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. E antes da gente entrar na negociação, você precisa entender o que é a presidência do Senado de verdade. Não no papel, na prática. Então, o presidente do Senado, ele decide o que entra na pauta. Ele controla meio que o ritmo das votações. Eu disse meio porque existem algumas regras da casa que realmente ele não tem controle. Ele define quem fala, quando fala, e quem tem condição de fazer acordos. Quem controla isso, controla o jogo. Num país onde o Congresso é o centro da gravidade do poder político, quem controla a pauta do Senado tem poder, muito poder. Alcolumbre já ocupou esse posto antes. Ele sabe que essa cadeira vale muito. E ele não quer abrir mão dela. O que você precisa agora é pensar. É o que ele está disposto a colocar na mesa para ficar nessa cadeira. Agora aqui vem o ponto crítico. Por que Alcolumbre estaria disposto a colocar o impeachment de ministros do STF na pauta logo agora? Não é porque ele acordou conservador, é porque ele precisa de votos para eleger-se presidente do Senado. E parte dos senadores que ele precisa convencer quer ver esse tema na mesa. O impeachment virou um produto, não é convicção política. Uma oferta de negociação. Alcolumbre não precisa aprovar o impeachment, ele só precisa pautar a discussão. Tá fácil para ele. Pautar já é suficiente para satisfazer quem quer mostrar ao eleitor que está pressionando o STF. E do outro lado dessa negociação, o Planalto está numa posição muito merda. Se deixar Alcolumbre pautar o impeachment, abre um flanco contra o STF, tribunal que protege o governo em várias frentes. Se bloquear Alcolumbre, pode perder o controle da presidência do Senado para alguém ainda menos alinhado. Não tem saída. Mas o que o Planalto talvez ainda não tenha calculado é que o maior perigo não está na votação do impeachment, está no que vai acontecer antes dela. A matemática é simples. É aqui que o jogo vira de verdade. Em 2026, uma parte significativa dos senadores vão encarar o eleitor. Já pensou? Esses senadores já fizeram as contas. O Senado é impopular. O STF é impopular. Senador que defende ministro impopular do STF vai pagar o preço nas urnas. Senador que aparecer na foto da pressão pode usar isso como bandeira eleitoral. Agora, o que isso significa? Não precisa ser unanimidade, não precisa de maioria convicta, precisa de uma quantidade suficiente de senadores calculando que pressionar o STF custa menos do que defendê-lo. Quando esse cálculo vira matemática eleitoral, o comportamento do Congresso vai mudar, independente da convicção. E é aqui que você vai entender por que o STF chegou até esse ponto completamente exposto. O STF chegou aqui porque não construiu base política. Mas, Stefan, o STF não pode ser político. Bom, ele é político hoje. A gente tem que aceitar isso. Por anos, o tribunal tomou decisões que afetaram diretamente o Congresso e tratou parlamentares como se fossem subordinados. Não negociou, não cedeu onde dava para ceder. Foi uma imposição. O resultado, quando a correlação de forças começa a mudar e os casos começam a explodir, como o Banco Master, os ministros não têm reserva, não tem como se defender. O impeachment pode até não acontecer ainda esse ano. Aprovar o impeachment de um ministro exige 2/3 do Senado. É uma barreira alta, mas essa não é a questão central. A questão é que a ameaça do impeachment já está sendo produzida. Ela equilibra a relação entre os poderes. Ela força o STF a calcular antes de agir. Ela devolve ao Congresso uma moeda de pressão que ele não tinha de forma organizada há muito tempo. Impeachment ou não, esse movimento já está funcionando como um instrumento de poder. O STF não está sendo pressionado pelo mérito jurídico.
está sendo pressionado pela aritmética política. E isso é diferente de tudo que já aconteceu antes. Então, nesse ano, dependendo de quem entra no Senado e de como a Columbre fecha os seus acordos, esse instrumento pode ser usado de forma muito mais intensa. Mas me conta aí, o que você acha disso? Você concorda? Deixa aqui o comentário, eu quero ler, eu quero saber a sua opinião. E para você que chegou até aqui, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos, nos grupos e entrar no nosso grupo fixado nos comentários. E o mais importante, se inscreva no canal, assim você me incentiva e muito. Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve e abençoe o nosso amado Brasil.